Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. Essa é uma mensagem que eu trago agora para você, uma mensagem que eu espero que possa alcançá-lo nesse momento de tantas turbulências, né? Do que está acontecendo com nossos irmãos aqui na Bahia, o que acontece no mundo inteiro. São mais de 5 milhões de mortes pelo Covid-19. E agora, como se não bastasse isso, e tantas perdas, tantas vidas perdidas, só que no Brasil mais de 600 mil pessoas perderam a vida, ainda nós estamos vivendo esse advento dessa virose que só aqui no Amazonas já ceifaram 4 vidas, né? 4 pessoas já morreram por essa questão dessa nova virose. E eu confesso que eu não sei qual é a virose que me pegou, mas ela é terrível, né? Dói os olhos, dói as articulações. Se olhar para um lado, olhar para o outro lado, tudo dói. Fora a questão de febre, enfim. Diante de tudo isso, a gente fica pensando, como é que eu quero 2022, né? Olha, é difícil querer superar dificuldades quando a gente se coloca numa situação de inércia, não querer sair do lugar. Diante dos desafios, para quem quer viver de fato um 2022 diferente, melhor do que foi 2021, nós temos que ter aquela esperança, mais esperança esperançada, aquela que não fica sentado à beira de um caminho, vendo o trem passar, sentado na poltrona, aliás, de um apartamento, esperando a morte chegar. E eu tenho amigos que estão dizendo que querem, para esse 2022, a felicidade. Só isso, querem ser felizes. Mas o que é a felicidade? O que diferencia para alguém que vive em estado de crise permanente, mas mesmo nesse estado de crise permanente é feliz, de alguém que tem tudo de forma muito fácil, digamos assim, mas que não encontra felicidade? Que mistério é essa vida, né? Conheço pessoas que serão felizes se conseguirem todos os dias colocar para dentro da sua casa o alimento no prato, o pão de cada dia. Conheço amigos que já estão há 4 anos tentando um emprego, conseguir um emprego e não conseguem. E serão felizes se conseguirem um emprego. Conheço outros que há anos moram de aluguel, ou alguns, inclusive, que nem têm onde morar. E seriam felizes se mais do que apenas uma casa para morar, estivessem dentro de um lar de harmonia, de cumplicidade, de perdão e de amor. Qual é o 2022 que eu quero? O 2022 que eu quero é um 2022 em que me propicie morar, viver em um lugar em que todas as pessoas também possam ser felizes, porque senão eu não conseguirei ser feliz se o meu irmão estiver sofrendo. Para isso eu preciso me colocar numa atitude de enfrentamento aos desafios. Mas que desafios são esses? Eu os reconheço, eu os percebo. Existem algumas pessoas que recorrem não à fé, mas há uma espécie de magia. Aqueles que atribuem a objetos poderes mágicos que poderão trazer, segundo esse entendimento, dias melhores para 2022. Exemplo, você utiliza uma roupa amarela, de cor amarela, porque está convicto de que ao utilizar esta roupa de cor amarela, você vai atrair muito dinheiro. Pessoas que veem a questão do dinheiro como se fosse o fator de favorecimento para a sua felicidade. Há outras pessoas, por exemplo, que atribuem para também o fator da cor não apenas a busca, mas o encontrar do amor. E aí, se é homem, vai usar uma cueca vermelha, se é uma mulher, vai usar uma calcinha vermelha, porque está convicto de que ao fazer essa simpatia, vai atrair o amor.
Alguns acham que ficaram milionários se comer lentilha, né? Cada grão, 1 milhão. Alguns outros que se põem a entrar no mar e pular as ondas. E a cada onda pulada, há um obstáculo superado e as bênçãos que irão chegar na sua vida, na sua casa, no seu lar. Olha, meus queridos amigos, eu não sou descrente de fatores que são muito ligados a crenças pessoais, mas eu posso afirmar que se for depender apenas desses fatores, você vai continuar com a conta zerada, com o nome no SPC, o teu amor não vai chegar, a casa não vai ser comprada, o carro não vai ser trocado, se nós não nos colocarmos numa atitude de enfrentamento aos desafios. Portanto, um dos fatores que eu deixo como mensagem para meus amigos é identificar quais são esses desafios, quais são esses obstáculos que me impedem a atingir os meus sonhos, os meus objetivos. Há vários fatores, fatores históricos, fatores genéticos, biológicos e até culturais, que às vezes nós atribuímos como impeditores, aliás, da realização dos meus sonhos. Conheço, por exemplo, pessoas que atribuem a outros o insucesso da sua vida. Ele não melhora de emprego, ele não consegue uma exceção a seu emprego porque ele diz que ele é perseguido pelo seu patrão, é que ele não consegue reformar a sua casa porque a vizinha do lado ela tem muita inveja, tem um olho grande, né? Que ele não consegue prosperar na vida porque a família não ajuda, que ele não consegue fazer um curso superior porque não recebe incentivo dos amigos. Enfim, tudo é culpa dos outros. Descartes, por exemplo, ele já dizia, é um filósofo, que dizia que essa é a arte do malandro, né? Ele atribui ao outro o insucesso da sua vida. Mas, queridos amigos, de fato, creio que está dentro de nós a chave para a mudança. Nós precisamos apenas girar. É uma atitude. Precisamos ter uma atitude. Aquela atitude de quem tem a certeza de que repousa sobre ela o poder da transformação da sua própria realidade e da realidade que lhe circunda. Agora nós somos livres. Nós podemos dizer, opa, eu topo. Eu posso dizer não. Olha, nós somos a única espécie nesta terra a existir que tem a capacidade de exercer o livre arbítrio. A única espécie. E esta condição, que é puramente humana, ela não é reservada a um outro ser, mas apenas a nós, a mim, a você. Somos seres humanos. Os geneticistas, eles dizem que, se eu não me engano, nós seres humanos temos apenas 5% da capacidade de liberdade. O resto é tudo genética. Já imaginou? A questão é o que eu faço com esses 5% de liberdade que a abelha, por exemplo, não tem. Ao longo dos milhares de anos, as colmeias, elas seguem a mesma dinâmica e não muda nada. Não aparece, por exemplo, uma abelha na colmeia com espírito republicano ao reivindicar o destronamento da rainha por incapacidade, por preguiça, por não saber governar. Mas nós podemos, nós seres humanos, temos essa capacidade, temos essa liberdade. E a questão é o que nós fazemos com a nossa liberdade. Nós temos a liberdade, inclusive, até, vejam, para escolher a nossa própria autodestruição.
Mas também podemos escolher a liberdade para escolher a reconstrução da nossa vida. Quando, por exemplo, alguém joga no lixo a sua dignidade e se aprisiona na droga, no álcool ou no vício qualquer, ele escolheu. Mas ele poderia ter dito: basta, eu não quero mais isso, eu não quero isso. Chega. Ou seja, nós somos a única espécie humana que temos a liberdade, inclusive até, para escolher a morte. A questão é o que nós vamos escolher para 2022? A vida ou a morte? A superação dos nossos obstáculos e o caminhar para uma vida de sucesso, ou permanecer estagnados, a lamuriar, a se entristecer por aquilo que nós dizemos que não dá certo na nossa vida por culpa de outras pessoas ou circunstâncias. O que eu vou fazer da minha liberdade? O que eu posso construir para esse ano de 2022? Há pessoas que dizem que os fatores, por exemplo, culturais, históricos, né? De tradição, por tradição, impedem a mudança. São aquelas pessoas que dizem: não, é assim mesmo, assim sempre será. Foi assim que eu fui educado, é assim que eu vou continuar fazendo. E às vezes nós somos educados a querer entender e achar que nós não somos capazes. Mas nós somos capazes. Há pessoas que acham que essa felicidade, ela virá no futuro. Basta apenas acreditar. É o fator da fé. Mas ela não sabe que, concatenada a esta questão do fator da fé, Deus me deu a liberdade, se assim eu creio, portanto, um ato de fé, que Ele também me deu não só a liberdade, mas a capacidade de contribuir. Ele quer que eu faça também a minha parte. Portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que nós possamos utilizar a nossa liberdade, que nós possamos utilizar a força que está dentro de cada um de nós para superarmos tudo aquilo que não foi bom nesse ano de 2021 e construirmos um 2022 melhor do que este ano que já está passando. Às vezes, nós achamos que os vícios, que nós acabamos às vezes nos quedando a eles, até pela nossa própria liberdade, é apenas a bebida, é apenas a droga, o fumo, né? Mas há outros. Quantas pessoas viciadas no Netflix agora? Quantas pessoas viciadas no celular? E há o vício, inclusive, até do sexo. São fatores que nos impedem de caminhar, de nos libertar, nos mantêm aprisionados. Olha, queridos amigos, tudo aquilo que me deixa numa zona de conforto, tudo aquilo que é fácil, tudo aquilo que me deixa numa zona de conforto, impede o meu crescimento pessoal, impede a minha felicidade. A felicidade, justamente, eu posso encontrá-la nos momentos de crise da minha vida, porque é na crise que eu posso encontrar caminhos em que eu percebo as portas abertas, em que eu posso dar o melhor de mim. Queridos amigos, queridas amigas, Santo Agostinho, só lembrando que eu estudei certa vez, pensava ser padre, e tudo que naquela época eu estudei, hoje me vale tanto. Eu jamais imaginei que tudo aquilo que no seminário eu estudei eu aproveitaria para a minha vida, o que me levou a ser pai social, trabalhando com crianças de rua, os tendo como se fossem meus filhos. Deixei a sala de aula para ser pai social durante um período da minha vida, voltei novamente à sala de aula quando constituí a minha própria família. Eu não sabia que por eu ter adentrado e ter tido a oportunidade de estudar no seminário para ser padre,
tanto estudar filosofia, me possibilitasse ter um mínimo de orientação, de conhecimento, e que depois eu poderia aproveitar para estar falando agora aqui com você. Ou que isso me possibilitasse as condições para exercer o mandato de vereador, como eu tive aqui em Manaus, mandato de vereador, e ter sido, inclusive, premiado por ter sido um dos mais atuantes. Eu não imaginava que o estudo que eu havia feito no passado me possibilitasse compreender a dinâmica política do meu estado, do meu município, e chegasse um dia, inclusive, a ser um secretário adjunto de educação. Eu não imaginava. Mas o que eu posso dizer é que pelo fato de eu, em determinado momento, ter decidido algo na minha vida, o desdobramento desta decisão lá no passado me fez com que hoje eu chegasse, nesse exato dia, 31 de dezembro de 2021, para poder me comunicar com você com um pouco mais de conteúdo que nos ajude, que nos favoreça a um crescimento interpessoal. O que eu quero dizer, meus amigos, é que o futuro, ele é feito pelo agora, pelo hoje. O passado, ele não existe. Ele é uma lembrança daquilo que passou. E o futuro é o amanhã que ainda não chegou. Eu tenho hoje, eu tenho agora. E aquilo que eu fizer agora, hoje, determinará a minha felicidade cotidiana. Até um dia em que o assomar-se dessas lutas cotidianas, dessa perseverança perene de fazer sempre o que é o bem, me possibilitará dizer: eu sou feliz, eu vivo feliz, e não eu estou correndo atrás da felicidade. Eu estou vivendo esta felicidade agora. E um dos caminhos da libertação, justamente para eu ser feliz, é saber que há critérios éticos, morais, que me possibilitam reconhecer o que é o bem e fazer o bem e não o mal. 2022, de muito sucesso para a sua vida. Não apenas o sucesso financeiro. Há vários tipos de sucesso. O financeiro é um deles, né? Mas não pense que é usando a camisa amarela que você vai ter o bolso cheio de dinheiro. Trabalhar, poupar, saber utilizar o dinheiro. Não pense que é colocando uma cueca vermelha, uma calcinha vermelha, que você vai atrair o amor. Seja o amor. Ame. Ame. Reflita o amor que vem de Deus. Viva esse amor em você. Ame a si próprio. E você com certeza saberá reconhecer o amor em outra pessoa e viverá o amor também com outra pessoa. Essa outra pessoa, não estou falando de outro sexo, é seu filho, sua filha, é seu irmão, é sua mãe, é o seu pai, é o seu companheiro, é a sua companheira. Queridos irmãos, e que para que se complemente essa felicidade coletiva, que não haja mais tanta corrupção. A corrupção não apenas na política, a corrupção no jogo de futebol, a corrupção no jogo de baralho, a corrupção em departamentos públicos, a corrupção em empresas, a corrupção que é aquela que deteriora, vai deteriorar a própria condição, às vezes, de família. Quando nós não somos fiéis àquilo que nós, no altar, a Deus confidenciamos, e aos irmãos ali presentes, portanto, as testemunhas que vieram ali, de que seríamos fiéis. Sejamos fiéis aos princípios da ética, aos princípios da justiça, dos bons valores. Aliás, o valor é tudo aquilo que é bom, né? E vivamos um mundo melhor, um país melhor, sem corrupção, sem fome, sem desemprego, sem negacionismo. Um mundo de justiça e paz para todos. Feliz 2022.